preciso te trazer números sobre o desempenho e o valor, a importância da torcida do Palmeiras dentro das receitas do clube. Preciso te atualizar também sobre a nova pesquisa do Datafolha sobre as maiores torcidas do país com direito à polêmica, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Falar agora sobre os números impressionantes do Avante, programa de sócios torcedores do Palmeiras. O Verdão está faturando quase o mesmo com o Avante do que ganha com Crefisa e Fan por todo o uniforme como patrocínio. Explicar sobre os números. Palmeiras baterá em 2024 o seu recorde de arrecadação com um programa de sócios torcedores, estimativa de 70 milhões de reais. Só para lembrar que a Crefisa e a Fan, as empresas da Leila Pereira, desembolsam 81 milhões de reais pela ocupação de todos os espaços, na camisa, no calção e no meião. Nunca na história o Palmeiras havia registrado tanta receita com o seu programa de sócios torcedores. O recorde pertencia à temporada passada com 58 milhões de reais. Se a gente incluir mais 50 milhões de bilheteria, que é quanto se estima arrecadar com jogos do Palmeiras nessa temporada, dá para dizer que 70 mais 50 são 120 milhões de reais de receitas com torcida. Como o Palmeiras estima ser capaz de faturar cerca de 1 bilhão de reais ao longo do ano, dá para dizer que mais de 10% de todo o faturamento vem graças ao seu torcedor. Só para completar, hoje o Avante conta com cerca de 200 mil sócios torcedores, é o programa mais numeroso do futebol brasileiro e ele teve um acréscimo importante desde o acordo com a Palmeiras Play, programa lançado em 2009 que se tornou super importante dentro do clube a partir de 2015, no primeiro ano completo do Allianz Parque. Bora falar agora sobre a mais nova pesquisa divulgada pelo Datafolha sobre as maiores torcidas do futebol brasileiro. Já quero contar desde já que ela está dando polêmica, só para variar. 2.400 pessoas foram ouvidas, pessoas com mais de 16 anos, entre 5 e 7 de novembro, em 113 municípios diferentes. Não há uma distinção de quais foram os municípios escutados. De qualquer forma, o Flamengo segue em primeiro, mas com uma redução no número de torcedores. Eram 21% do público total na temporada passada, de acordo com o Datafolha. Hoje o Flamengo tem 19% da torcida em todo o país. O índice de erro é de 2 pontos para cima ou para baixo. Se o Flamengo é o primeiro com 19%, o Corinthians aparece em segundo com 14%. No terceiro lugar, não mais o São Paulo e sim o Palmeiras com 7%. O São Paulo aparece em quarto com 6%. Há um empate na quinta colocação entre Vasco e Grêmio, 4% para cada um desses times. No sétimo lugar, Santos, Cruzeiro e Internacional, 3% para cada. Décima colocação para Atlético Mineiro, Botafogo, Fluminense e Bahia, 2% de torcedores espalhados pelo Brasil para cada um desses times. Ainda temos Vitória, Sport, Ceará, Fortaleza e Remo com 1% cada. Os demais times não tiveram pelo menos 1%. Importante destacar o desempenho de alguns desses times em regiões. Na região norte, por exemplo, o Flamengo tem 29% da população, contra 11% de corintianos. O time da região com mais torcedores é o Remo com 4%. Na região nordeste, o Flamengo também lidera, 25%, contra 8% do Corinthians. O time mais popular da região é o Sport com 5%. No centro-oeste, o Flamengo tem 29%, o Corinthians aparece com 11% e o Goiás tem apenas 1%, mesmo sendo o time mais popular da região. Na região sudeste, Corinthians tem 20%, o Flamengo aparece com 15%. Já na região sul, não temos nem Flamengo nem Corinthians entre os primeiros. O Grêmio lidera com 23%, o Internacional tem 18%, Flamengo e Corinthians com 9% cada. Saídas e chegadas do Palmeiras. Ô Fael, a gente deve ter uma dança das cadeiras relativamente grande no Palmeiras. O Naves foi procurar outro dia o Abel para perguntar sobre o futuro dele, e o Abel disse que ele pode procurar clube. Se pintar proposta pelo Vanderlan, pelo Gabriel Menino, pelo Rony e pelo Zé Rafael, a gente também deve ver ele saindo, tá? O Rômulo tem situação mais ou menos parecida. O Rômulo, meio atacante que veio do Novo Horizontino, não conseguiu se firmar. A ideia do Palmeiras é negociar atletas que não têm sido muito utilizados para que esses caras possam ser substituídos por jogadores talvez mais úteis, tá? Sobre reforços, já havia contado para vocês de Santi Mingo, que é um zagueiro de 22 anos, argentino do Defensa e Justiça. Ele interessa em ter negociações quentes. O Palmeiras também gostaria de ter Facundo Torres, atacante uruguaio de 24 anos de idade, que pertence
ao Orlando City. Essa operação é bem difícil por conta do preço, 15 milhões de dólares, e o Canóbio surge como um plano B pro Facundo Torres, tá bom? Está a contratação do Dudu no Cabuloso. Berti, ninguém vai confirmar de forma oficial. Até hoje eu estava conversando com uma pessoa envolvida nessas tratativas e a pessoa disse, Nicola, falar qualquer coisa agora só vai atrapalhar. Vai atrapalhar essa reta final de temporada do Palmeiras com o Dudu, vai atrapalhar essa reta final de temporada no Cruzeiro, e especialmente depois de tudo que aconteceu na metade do ano, quando o Cruzeiro e Palmeiras haviam se acertado com o Dudu e o Dudu recuou na última hora, a estratégia é não repetir o erro. Então os caras não vão falar nada, mas eu posso te assegurar que é grande a chance de o Dudu ir para o Cruzeiro, tá? E eu tenho percebido nas redes sociais, seria até legal que os cruzeirenses presentes participassem, tenho a impressão de que agora, mais do que algumas semanas atrás, o torcedor do Cruzeiro começa a aceitar essa possibilidade de o Dudu ser contratado, porque os caras já perceberam que o atual elenco do Cruzeiro tem bem poucas opções para essa função de ataque, tá bom? Para comentar sobre a possibilidade de André Silva, atacante português de 29 anos de idade, se tornar o centroavante dos sonhos do Palmeiras para o próximo ano. O Verdão busca desde julho a contratação de um atleta para essa posição. A ideia é repor a saída do Endrick. E com a presença do Super Mundial de Clubes na metade do ano que vem, há necessidade de um jogador de peso. Essa história do André Silva, confesso que fui absolutamente pego de surpresa. Estava fazendo um programa do Nicola aqui no YouTube nessa quinta-feira e me perguntaram, Nicola, você está sabendo que o André Silva, atacante português, pode pintar no Palmeiras? No primeiro momento eu nem lembrei desse André Silva, jogador revelado pelo Porto, com passagens pelo Milan, também teve no Eintracht Frankfurt, no Sevilha e nesse momento defende o Red Bull Leipzig, da Alemanha. Ele chegou a ser emprestado na temporada passada para o Real Sociedad, não foi bem na Espanha, assim como também não tem ido bem nessa atual temporada, tá? Foram só 8 jogos entre os 18 que o time disputou. Dessas 8 partidas em que o André esteve em campo, ele só foi titular em 2 vezes e ainda não marcou gols. Então dá para dizer que está longe de ser um André Silva dos sonhos para o RB Leipzig. Contrato até junho de 2026, ou seja, ainda há mais um ano e meio de acordo. Perguntei para uma pessoa do departamento de futebol do Palmeiras e a resposta foi, abre aspas, nunca falamos de André Silva no Palmeiras. Não sei de onde surgem essas ideias, fecha aspas. Fui pesquisar para entender como é que o nome do André Silva parou no Palmeiras e vi que um site passou a dar uma série de sugestões de camisas 9 para o Palmeiras. E lembrou do André Silva exatamente pelo momento dele, pouco utilizado no Leipzig, talvez pudesse haver uma negociação. Alguns torcedores do Palmeiras gostaram da ideia e a partir daí essa história se tornou pública. De qualquer forma, não há nenhuma negociação envolvendo Palmeiras e André Silva. O Verdão está atrás de um centroavante, mas não será esse português de 29 anos de idade. Combinado? E a especulação envolvendo Dudu e Cruzeiro voltou com toda a força. E eu tô para te dizer que ela faz sentido. Alexandre Matos e André Cury, representante do Dudu, têm uma excelente relação. E o Matos nunca escondeu a vontade de contar com o atacante que está encostado no Palmeiras. Coisa de um mês atrás, existiu uma reunião entre as partes para debater sobre essa negociação. Repercussão entre torcedores do Cruzeiro foi muito ruim, mas diante da ineficiência dos atacantes do Cruzeiro que não conseguem marcar gols, e a maior prova, ou a última prova foi dada no empate 1-1 nessa quarta-feira contra o Grêmio, no Mineirão, os torcedores do Cruzeiro aos pouquinhos já começam a aceitar a ideia da contratação do Dudu, que havia na metade do ano meio que esnobado o Cruzeiro, tudo acertado, e o Dudu na última hora recuou, desistindo desse acordo. Posso contar que antes de gravar o vídeo eu procurei o André Cury e perguntei aí, tem negociações? O negócio está perto de fechar? A resposta do André Cury, não tem nada por agora, fecha aspas. Ele não descarta, não desmente e nem inviabiliza um acordo para o próximo ano. Queria contar também que o fato de o Dudu não estar sendo utilizado como imaginaria no Palmeiras faz com que aumente a chance dele deixar o clube, apesar de o vínculo até dezembro de 2025. E o Dudu, para completar, ainda fez uma postagem enchendo a bola do Maurício Gagliotti, o presidente que antecedeu a Leila Pereira, numa clara cutucada à atual dirigente. Ele respondeu uma postagem do Maurício Gagliotti da seguinte maneira nas redes sociais, abre aspas, o melhor presidente, como gestor, soube administrar um clube de futebol com sucesso e respeitar torcedores, jogadores e funcionários, sempre teve e terá o meu respeito, fecha aspas. Uma das críticas, uma das reclamações do Dudu é da falta de respeito da Leila para com ele, outros atletas e especialmente torcedores organizados. Diante desse cenário está se desenhando a saída do Dudu em dezembro e o Cruzeiro vai sim tentar a contratação do atleta, te diria que a chance é grande.
Dudu, que nas 2 últimas partidas nem saiu do banco de reservas contra o Atlético Goianiense e jogou apenas 24 minutos contra o Botafogo. Hora de falar sobre o Cruzeiro, que está de olho em 2 jogadores do Palmeiras, e eu não me refiro a Zé Rafael e a Rony, que vêm sendo especulados há bastante tempo. As tratativas com o Dudu foram reiniciadas e são reais, mas há também um interesse em Mike, lateral direito, que já trabalhou com Alexandre Matos no próprio Cruzeiro e no Palmeiras. O Matos vai evitar falar sobre reforços, até para não criar expectativas, mas posso assegurar para vocês que as negociações com o Dudu acontecem e, se confirmadas, terão bases bem inferiores àquelas da metade do ano, quando o Cruzeiro se comprometeu a pagar 4 milhões de dólares ao Palmeiras e faria com que o Dudu tivesse um salário superior ao seu atual. Ele ganha no Palmeiras 2 milhões e 100 mil reais mensais. Posso contar para vocês que, se o negócio com o Dudu for fechado, ele se apresenta em janeiro do ano que vem na Raposa para ganhar menos do que os 2 milhões e 100 mil reais, um contrato muito inferior. Também não vai haver o pagamento de 4 milhões de dólares ao Palmeiras. A tendência é que ele saia de graça, até porque entra no último ano de vínculo e anda em rota de colisão agora pública contra a Leila Pereira. Dudu, nessa semana, agradeceu e homenageou o Maurício Gagliotti, chamando ele de o maior presidente da história e dizendo que esse sim era um presidente que sabia respeitar a torcida, os funcionários e os jogadores, numa clara cutucada a Leila Pereira. Sobre Mike, o Cruzeiro não admite publicamente, mas gostaria de trazer um jogador para disputar a posição com o William, que caiu demais de produção nas últimas semanas. O Mike é um jogador da confiança do Alexandre Matos, como eu contei, já trabalhou com ele no Cruzeiro e no próprio Palmeiras. Foi o Matos quem levou o Mike para o Palmeiras. Hoje, com 32 anos de idade, sem ser titular e protagonista no Palmeiras, pode enxergar a saída para o Cruzeiro como algo interessante. Rapaziada boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do Palmeiras, informações atualizadas para você ficar por dentro de tudo e não estar perdendo nada. Chega deixando seu like, se inscrevendo nesse canal, ativando também o sininho de notificação. A gente vai ficando por aqui, um grande abraço no coração. Não esquece aí de compartilhar e seguir a página, hein? Vamos para tudo, vamos para cima, que é isso que importa. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Segue pra mais, vamos.